o nosso julgamento pela dinâmica e vai confirmando a qualidade da montada realmente para a gente definir os detalhes aqui. Então as duas primeiras éguas, para mim, sem dúvida nenhuma, as duas éguas de destaque no campeonato. Então a terceira também é uma égua que encantou também na montada. Então a gente busca segmentar o julgamento pela qualidade da semelhança. Então a primeira égua, se a gente avalia a dinâmica, o movimento, a dissociação, mesmo nesse tipo de piso aqui, foi a égua mais completa hoje ao nosso ver. A castanha e a tordilha no mesmo patamar aqui quanto a distribuição dos apoios, a segunda e a terceira, e aí a gente começa a crescer pela qualidade da coordenação, pelo estilo, pela harmonia do movimento. Comparando as duas éguas castanhas aqui nós já temos uma vantagem sem dúvida a favor da égua da sexta colocação, na dissociação, no trabalho da pena, principalmente na facilidade e na capacidade da reunião. Observe que a égua da sétima colocação, quando você coloca na fila e reúne, ela fica mais marcada, principalmente em função do diagrama e em função do trabalho da perna. Isso faz a diferença na montada, onde a égua à frente tem cômodo melhor, tem perna melhor e tem dissociação superior. Pode parar? Muito obrigado. A quinta e a sexta colocadas, bom, aí aqui as duas éguas próximas, pelo que se refere à dinâmica, porém, a égua da quinta colocação, a meu ver, já ganhou hoje um pouco mais na atitude, está ligeiramente mais descontraída aqui no seu maxilar, e levou a vantagem nos anteriores, mesmo que a égua castanha tenha, a meu ver, muito boa qualidade da pena, aonde a virtude da égua ficou na sexta colocação, porém, a égua tordilha já ganha na mão, então o anterior melhor da égua da quinta colocação, a perna ainda tem uma vantagem na égua castanha, porém, quando você monta nas duas éguas e vê a progressão da dinâmica, a elasticidade e principalmente o trabalho do anterior pela mão mais semicircular e um pouquinho mais natural, um pouquinho nessa postura da colocação do conjunto de frente, ganhando na naturalidade, ganhando nos anteriores e ganhando na qualidade da progressão. A maciez propriamente dita, elas não tem diferença, agora tem diferença no rendimento. Pode parar a castanha, muito obrigado. E aí a quarta, quando comparada à quinta, bom, se a gente avalia a dinâmica, são as duas, poderiam ter uma qualidade de impulsão um pouquinho melhor, tanto a quarta quanto a quinta colocada, porém a quarta colocada se compensa por ela estar posterior um pouco mais dentro da massa. Observe que ela está mais reunida, a perna está colocando mais dentro da massa, tem vantagem principalmente na toada reunida. Quando você coloca essas duas éguas aí na toada, vocês podem observar que a égua de quinto foi, das 5 éguas, foi a que marcou um pouquinho mais. Então o diagrama é melhor na égua frente, a perna é mais dentro da massa, o adestramento superior, as transições, quando você faz a transição da marcha média para a marcha curta, ela mostra e evidencia a dissociação melhor em relação. E isso aí faz a diferença na montada. Então, cômodo melhor, diagrama melhor, engajamento posterior melhor, por isso a nossa definição. Pode parar a quinta? Muito obrigado. E aí ficamos com as éguas de terceira e quarta colocações, aonde já começa aqui a crescer pela atitude, pelo estilo. A égua de terceiro lugar é mais oblíqua, naturalmente ela posta-se com essa colocação do conjunto de frente melhor, quando comparada à égua de terceiro lugar. Tem perna mais eficiente, posterior da égua da terceira colocação ainda mais articulado, mais dentro da massa, mais sobre a massa, e o estilo, toda a atitude da reunião melhor. E quando você monta, também, mesmo que a maciez seja próxima, mas a égua tordilha coloca o cavaleiro no centro de equilíbrio superior. Se a gente observar onde a égua de 4 bota a perna a mão e a perna, observa que ela dá uma reta pegada. Então a terceira já cobre mais, já leva o posterior mais avante, já cobrindo mais o rastro do anterior. Com isso tem a vantagem no gesto, na extensão da passada e sobretudo na atitude pela reunião. Pode parar a quarta? Muito obrigado. 2 e 3, bom, aí onde a gente já busca dinâmica, a égua castanha da segunda colocação, ao meu ver, ainda coordena um pouco melhor o movimento. Ela tem um pouco mais de progressão, ela tem uma elasticidade quanto superior. Se a gente avaliar o estilo, as duas éguas têm virtudes, tanto a égua de segunda quanto a terceira colocada, são duas éguas bem postadas, duas éguas que estão na mão do cavaleiro, com grau de adestramento de qualidade. Porém, quando você vai para o item rendimento, a égua castanha aproveita ainda melhor a passada, ela abre um pouco mais, tem um pouquinho mais de vigor no movimento. Quando você coloca
nessa toada reunida, a égua da segunda colocação ainda distribui um pouquinho melhor. A égua de terceiro fica mais lenta, mesmo que elas sejam próximas, mas ainda tem um pequeno grau a favor da dissociação. Então, exatamente uma crescente aqui pela dissociação. A égua mais dissociada das três é a primeira, a segunda mais dissociada é a segunda, e a segunda ganhando também no item rendimento pela elasticidade, pela progressão. Pode parar a terceira, parabéns também, muito bem apresentada. E aí a primeira, quando comparada à segunda, foram as duas éguas, a meu ver, que desde o início aqui do campeonato chamaram mais atenção. Porém, quando a gente coloca na toada, reúne qual elas estão se apresentando, a égua de primeiro tem um pouquinho mais de vigor no movimento da perna. Então a primeira colocada articula um pouco mais o posterior. Ela tem uma extensão e uma elevação. Pode abrir um pouquinho mais as duas, por favor? Dá só. Então aí vocês vão observar, quando a gente aumenta a velocidade das duas éguas, observe que a égua de primeiro coordena um pouquinho mais, a perna fica mais eficiente. E o outro detalhe aí, sem dúvida, foi a qualidade da montada. A égua de primeiro lugar tem um grauzinho a favor na maciez. Então as duas éguas de dinâmica de qualidade, volto a dizer, tem uma pequena diferença na perna da primeira colocada, uma pequena diferença na dissociação da primeira, e a diferença também se faz na qualidade da maciez do cômodo, por isso a definição da primeira em relação à boa égua também, que fez uma apresentação impecável aí da segunda colocação. Pode parar aí, parabéns proprietários apresentadores.